Na aula de hoje, vamos resolver algumas questões de empuxo para fixar o conceito com vocês e trabalhar melhor tudo isso que vimos na última aula. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Todo mundo bem em casa aí? Como é que vocês estão? Tudo tranquilinho? Estamos juntos? Transmimento de pensação? Tudo beleza? Bora para a próxima aula. A aula de hoje então vai ser sobre exercícios de empuxo. Muito importante você rever a matéria, as fórmulas que já vimos. É importante também você relembrar algumas coisas da matéria passada, que era pressão, né? Então, pressão e empuxo são muito parecidas, fazem parte do mesmo tema, que é a hidrostática, né? Então, é muito importante que vocês tenham esse conhecimento todo guardado em mente, tá? Algumas questões aí dessa aula envolverão pressão também, beleza? E agora, o que é importante que você saiba? Fórmulas, matérias passadas e também um pouco do conhecimento que vocês viram no ano passado em relação à dinâmica de forças, dinâmica de blocos. Lembra que a gente resolveu algumas questões colocando forças, colocando os vetores? Isso é muito importante que você saiba, ou então que você vá se relembrar agora, tá? Então, busca algum vídeo, busca alguma anotação sua do ano passado e é importante que você revise isso, beleza? Então, chega de papo, bora para a aula. Resolvendo a próxima questão. Número 28 do material de vocês, como sempre. Vamos destacar aquilo que é importante, depois a gente vai anotando as informações. A figura mostra uma esfera de ferro de densidade 7,8 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico, sistema internacional, ótimo. Volume de 10 a menos 3 metro cúbico também, sistema internacional, excelente para nós. Submersa em água. A esfera está pendurada por um fio fino e inextensível. Dá para ver aqui, né? Uma esfera de ferro pendurada por esse fio que está preso à tampa do aquário. Determine a tensão no fio. Então, essa aqui é a pergunta dele. A gente tem que ficar atento a isso. Em newtons, já falou que é no sistema internacional. Gravidade 10, não precisamos anotar isso. E aqui ele deu a densidade da água, 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Tá certo? Aqui eu acho que tem só um errinho de digitação, né? Porque isso aqui é 1 grama por centímetro cúbico. Beleza? Bom, vamos anotar as informações mais importantes que ele passou para nós, depois a gente começa a resolver. Então, a primeira coisa que eu sei é a densidade do ferro. A densidade do ferro vai ser igual a 7,8 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Outra coisa que eu sei é o volume dessa esfera de ferro, que é igual a 10 a menos 3, também metro cúbico, sistema internacional, beleza. A tração no fio é o que ele quer saber. E outra coisa importante aqui para nós é a gravidade, mas todo mundo sabe que é 10, e vamos colocar aqui a densidade da nossa querida água como sendo 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Bom, qual que é o ponto crucial dessa questão? É uma questão que voltamos à dinâmica de blocos, né, lá do primeiro colegial. Então, não sei se todo mundo lembra, se você não lembrar, é um momento bom para você revisar isso aqui, tá? E aí vamos colocar aqui quais são as forças que agem nessa esfera de ferro. Então, eu tenho aqui o peso, né, da esfera de ferro, tenho aqui também o empuxo e tenho aqui no fio a tração, beleza? Vamos colocar aqui os nomes dessas forças para a gente não esquecer de nada. Esse aqui é o vetor peso, esse aqui é o vetor tração, que é o que ele quer saber, e esse aqui é o empuxo da esfera. Tudo bem? Pensa comigo aqui, como é que essa esfera de ferro está? Ela está descendo, está subindo, o que ela está fazendo? Nenhum dos dois, né? Ela está parada porque ela se encontra numa condição de equilíbrio. E se ela está numa condição de equilíbrio, o que você sabe, né? Qual que é a condição de existência de equilíbrio? Força resultante tem que ser igual a zero. Força resultante igual a zero. Beleza? Pegou comigo aí, entendeu? Então, quais são as consequências disso para nós agora? Vamos resolver. Tudo que está para cima tem que ser igual a tudo que está para baixo, certo? Então, a tração mais o empuxo tem que ser igual ao peso. Beleza? Vamos substituir algumas coisas aqui. Tração mais o empuxo. O empuxo é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume deslocado. Isso vai ser igual à massa do objeto vezes a gravidade. Olha só, a massa do objeto, você sabe? Eu também não sei. Mas aí o que a gente pode fazer? Eu posso pensar naquilo lá, né? Densidade é igual a massa sobre o volume. Isso quer dizer, então, que a nossa massa vai ser igual à densidade vezes o volume. Vou substituir aqui, beleza? Essa massa aqui com essa massa aqui, beleza? Vai ficar assim, tração mais a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume deslocado. Isso tudo vai ser igual. A massa vai ser a densidade, agora sim a densidade do ferro, porque estou calculando a massa desse objeto, vezes o volume dele, que nesse caso é o mesmo volume submerso, o mesmo volume deslocado, vezes a gravidade. Vamos continuar aqui em cima, e agora dá para a gente substituir alguns valores, né? Então a tração
mais a densidade do líquido, é da água, vai ser 10 a terceira, vezes a gravidade, que é 10, vezes o volume deslocado, que é esse 10 a menos 3 aqui. Isso tudo vai ser igual à densidade do ferro, que é 7,8 vezes 10 a terceira, vezes o volume, que é 10 a menos 3, vezes a gravidade, que também é 10, né? Beleza? Aqui a gente fica feliz da vida, porque dá para cortar um monte de coisa, esse cara com esse cara vai embora, esse cara com esse cara também vai embora, e aí, o que sobra para nós? Sobra que a tração mais, o que sobrou aqui? 10. Do outro lado vai sobrar 7,8 vezes 10, isso vai ser igual a 78, então nossa tração vai ser igual a 78 menos 10, e aí a gente encontra o valor de tração igual a 68 newtons. Beleza aí, gente? Pegaram? Entenderam? Ó, manda a dúvida de vocês no Connect, por WhatsApp, pelo Facebook, sei lá. Manda a dúvida de vocês, a gente tem que se comunicar, a gente tem que se falar, beleza? Bora para a próxima questão. Essa próxima questão é o tipo de questão que eu costumo dizer por aí que é questão sujeira. O que o cara faz aqui com a gente é uma sujeira, porque você tem que saber algumas coisas que às vezes você não sabe, mas vamos lá. A densidade média da água na faixa de 0 a 30 graus Celsius é de 1 grama por litro. Beleza, já sabíamos disso, né? Um ser humano consegue flutuar na água sem necessidade de equipamentos. Beleza. Baseado nessas duas informações, que uma é a densidade da água e que ele flutua sem equipamentos, né? Podemos afirmar que o volume do corpo de um homem adulto é da ordem de. Então, o que ele quer saber? O volume do corpo de um homem. É isso que ele quer saber de nós, né? O volume ocupado por um homem. Bom, o volume aí do cara, o que ele quis dizer? Né? Que a pessoa pode flutuar sem dificuldades, sem equipamentos. Ele quis dizer aí que a densidade de um homem, né, do corpo do ser humano, é aproximadamente igual à densidade da água. Foi isso que ele disse para nós aí com essa informação, tá? Diante disso, quando você vai para as alternativas, o que você tem que buscar aqui são conhecimentos prévios, né? Assim, você tem que perceber algumas coisas aí que às vezes fogem do nosso senso comum. Mas, por exemplo, cara, 7 centímetros cúbicos. São 7 ml. Você acha que... Vamos aproximar, vai. Vocês lembram de mim, vocês lembram do meu tamanho, do meu corpo, enfim. Eu tenho 80 quilos, mas faz de conta que eu tenho 70 quilos. Então, se eu tenho 70 quilos, o meu volume também é 70 litros, porque a minha densidade é igual a da água, né? E ele falou que essa densidade aqui é 1 quilograma por litro. O que isso quer dizer? Que cada 1 litro corresponde a 1 quilograma. É isso que ele quis dizer para nós. Você pegou? Aí, ó, 7 centímetros cúbicos, o que é isso? 7 ml, pô, não dá, cara. Aqui, 7 metros cúbicos, cara. 1 metro cúbico é o volume de uma caixa d'água. Imagina o tamanho da caixa d'água, o cara fala que você tem que ter o volume de uma caixa d'água. Aqui, 70 metros, pô, é piscina. Virou uma piscina, isso aqui não dá, foge do nosso consenso. Aí você precisa ter um pouco de traquejo, né? Assim, se você não conhece, não entende isso aqui, você fica entre essas duas alternativas, mas vamos conversar um pouco sobre isso. A gente não manja muito isso, né? Mas eu vou passar para vocês que 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Vamos pensar um pouco melhor sobre isso. Vou desenhar com vocês aqui um cubo e aí a gente conversa um pouco melhor. Ó, espero que vocês entendam o meu cubo aqui. Não é lá essas coisas, mas tá aqui. Vamos desenhar um cubo bonitinho aqui para nós. Então, ó, tá aqui meu cubo. Espero que vocês entendam. Isso aqui é um cubo, né? E aí eu vou dizer para vocês que esse cubo aqui, cara, ele tem lados que valem 0,1 metro. Esse lado aqui também vale 0,1 metro. E esse lado aqui também vale 0,1 metro. Por que eu estou fazendo isso? Não sei se ficou claro para vocês, mas 1 decímetro, cara, ó, 1 é a 10ª parte. Isso aqui corresponde a 0,1 metro. Tudo bem? Por isso que eu estou colocando isso aqui. Então, esses lados aqui, na verdade, valem 1 decímetro. Todos esses lados valem 1 decímetro. Tá? Então, a hora que você calcula o volume desse cubo aqui, 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1, você tem 0,001 o quê? Metro cúbico. Ora, isso aqui corresponde ao quê? A 1 litro. Ou seja, se você colocar 1 decímetro aqui, colocar 1 decímetro aqui e colocar 1 decímetro aqui, você vai conseguir um valor que esse volume vai ser igual a 1 decímetro cúbico. Ora, mas se esses dois volumes aqui são iguais, quer dizer que isso aqui corresponde a 1 litro, entendeu? Então agora, se eu tenho, né, vamos pensar assim, a minha massa é de 70 quilos. Se a minha massa é de 70 quilos, quer dizer que o meu volume é de 70 litros. Ou ainda, o meu volume é 70 decímetros cúbicos. Vocês entenderam, gente, toda a transformação, o passo a passo que eu fiz? Ficou claro para vocês isso? Então, aí ficamos com a alternativa C, né? Mas é uma questão que ela
foge um pouco do nosso senso comum, mas se você tiver mais ou menos noção do que a gente está trabalhando, do que a gente está fazendo, ela fica um pouco mais tranquila, tá? Entenderam aí a noção? Né? E por eliminação também dá para sair alguma coisa aí, beleza? Bom, bora para a próxima questão, fazer juntos aí, como sempre, vamos destacar as partes mais importantes e depois a gente vai resolvendo isso aí, ó. Um submarino consegue submergir enchendo de água tanques especialmente destinados a esses fins. Os mesmos compartimentos são esvaziados através de bombas muito potentes quando o submarino deve voltar à superfície. Considerando constante a densidade da água do mar, então ó, a densidade da água ele falou para nós que é constante, responda a seguinte pergunta, justifique suas respostas. Olha só, item A. Pode o submarino flutuar sendo constituído de materiais mais densos do que a água? Pergunta muito boa, né? Muito pertinente para nós. Muito pertinente para nós. Então, ó, pode o submarino flutuar, sendo que os materiais dele são mais densos? Ó, ele pode sim, porque não depende da densidade dos materiais dos submarinos, depende da densidade de quem? Do próprio submarino, né? Então depende da densidade dele mesmo. E o que ele faz, né? Qual que é o mecanismo que ele usa? Se você, não sei se você já fez isso mergulhando, mas é uma coisa bem legal de se fazer. Quando você está numa piscina, por exemplo, enche seu pulmão de ar, mergulha até o fundo. Tenta ficar lá no fundo. Você não vai conseguir. Por quê? Sua densidade está muito baixa. Então você tende a subir, né? Então pensa comigo aqui, densidade não é igual a massa sobre o volume. Quando você enche seus pulmões de ar, o que você está fazendo com o volume do seu corpo? Aumentando. Consequentemente, sua densidade está diminuindo. Então é muito difícil você ficar no fundo da piscina. Mas agora, se você solta todo o ar que está no seu pulmão, sua densidade vai aumentar. E aí vai ser um pouco mais fácil você ficar no fundo. Tá? Isso é uma coisa muito legal de você fazer numa piscina para testar isso aí. Então, o que os caras, na verdade, estão fazendo ali quando eles colocam ar dentro, né? Quando você joga toda a água do submarino para fora, né? Quando ele fala isso aqui para nós, né? Então, por bombas muito potentes, quando o submarino deve voltar à superfície, né? São esvaziados. Isso aqui que é importante para nós. Os tanques são esvaziados. Você entendeu? Quando os tanques são esvaziados de água, não vai ser vácuo que vai ficar dentro dele, né? Mesmo se fosse também, faria o mesmo efeito, mas eles colocam ar dentro daquilo. Então, a partir do momento que você coloca o ar lá dentro, o que você está fazendo, né? Aumentando o volume, diminuindo a densidade. Por isso que ele pode flutuar. Então, não depende da densidade do material, depende da densidade dele mesmo, né? Depende do que está acontecendo ali com ele. Um barco vai ser a mesma coisa. Então, um barco não vai boiar? Pegou comigo? É bem espertinho ele nessa pergunta aqui. Agora, o item B, né? O empuxo exercido sobre o submarino, quando totalmente mergulhado, depende da profundidade que ele se encontra? Então a pergunta é, depende da profundidade que ele se encontra? Sim ou não? Não. Por quê? Vamos anotar aqui. Ó. Não. Por quê? Como é que a gente calcula o empuxo? Empuxo é igual a densidade do líquido vezes o volume deslocado vezes a gravidade, né? O DGV. Está falando alguma coisa aqui de profundidade, de altura? Não, né? Então, depende? Não depende. Então, vamos colocar a pergunta, depende da profundidade? Não. Depende apenas de, vamos colocar assim, ó, densidade do líquido, volume deslocado e gravidade. Essa é a nossa resposta. Pegou aí, gente? Ó, vamos fazer o C também. Estando o submarino totalmente mergulhado, em qual dos pontos A, B ou C a pressão exercida pela água é maior? Então, no item C, o que ele quer saber? Pressão, cara. Então, como é que calcula a pressão hidrostática? Né? A pressão de um fluido aí. Coloquei aqui pressão hidrostática, tá? D, G, H. Lembra disso? Pressão hidrostática é DGH. Né? Então, depende de quê? Depende de quê? Da altura. Né? Olha o ponto C, é o ponto que está mais fundo. Percebeu? Como ele está numa altura mais baixa em relação ao submarino, quer dizer que a coluna de água que está logo acima dele é uma coluna maior que a dos outros pontos. Você consegue perceber? Então, ó, estando o submarino totalmente mergulhado, em qual dos pontos A, B e C a pressão exercida é maior? Então, a pressão exercida vai ser maior em qual ponto? No ponto C. Por quê? Pois é o ponto em maior profundidade. Pegou, gente?
Entenderam? Tranquilo isso? Bem conceitual a questão, muito legal essa questão, né? Bom, vamos terminar essa aula fazendo a última questão aí. Olha só, a última questão. Como sempre, vamos ler e anotar as partes mais importantes para nós aqui. Então, um corpo tem massa igual a 3 kg. Tá, a massa dele é 3 kg. E um volume de 1.000 centímetros cúbicos, 1.000 ml, 1 litro, né? A gravidade vale 10, a gente já sabia disso, sempre vale isso. E sabendo-se que a densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico, aqui ele quis atrapalhar um pouco a gente, mas pô, depois de tudo isso que a gente está falando, você já sabe que é 10 a terceira quilograma por metro cúbico no sistema internacional, né? Então, aí vem uma pergunta muito interessante, né? O peso aparente do corpo, é isso que ele está perguntando, o peso aparente do corpo, em newtons, claro, sistema internacional, quando totalmente imerso em água, beleza? Aí o que eu fiz? Eu fiz aqui mais ou menos um esquema para você entender sobre a nossa situação e o que é esse peso aparente. Então, por exemplo, não sei se você já tentou pegar uma pedra no fundo de um rio, ou mesmo uma pessoa, né? Às vezes você está brincando com a pessoa dentro da piscina, você levanta a pessoa é mais leve. Agora que você sai fora da água, você não consegue pegar a pessoa, né? O que aconteceu? O que aconteceu ali? A pessoa tem um peso aparente, né? Por que a gente chama isso de peso aparente? Porque assim, quando o objeto ou a pessoa está dentro da água, quais são as forças que agem nela? Peso para baixo e empuxo para cima. O peso aparente, já vamos escrever isso aqui, o peso aparente vai ser igual ao peso real da pessoa menos o empuxo. Entendeu? Por isso que todo objeto dentro da água é mais fácil, né, de ser carregado. Por conta disso aqui, por conta desse peso que a gente chama de peso aparente. Então, eu coloquei essa situação aqui só para você entender, né? Como é que a gente calcula esse peso aparente? Se isso aqui fosse uma balança, sabe, vou pesar a pessoa dentro da água, uma balança, tá? Esse aqui é o nosso objeto. Quais são as forças que estão agindo nesse objeto? Vamos desenhar isso aqui com um pouco mais de calma, um pouco mais de paciência para a gente entender muito bem isso aqui. Quais são as forças que agem nesse objeto? Ó, vou fazer aqui de preto. A gente tem o peso e a gente tem aqui o empuxo, né? E claro, nesse caso que eu coloquei uma balança aqui, vai ter uma normal. E essa normal vai marcar justamente o que pra gente? O peso aparente, tá? Então, deixa eu só colocar os nomes. Isso aqui é o peso, isso aqui é a normal que a gente está buscando, que a balança sempre mede a normal, fazendo uma revisãozinha lá do ano passado. E aqui é a nossa força de empuxo. Então, ó, como é que eu calculo a normal ou o peso aparente, né? Tá em equilíbrio isso aqui? Tá em equilíbrio. A normal mais o empuxo vai ser igual ao peso, tudo bem? Aí o que a gente pode fazer, né? Vou resolver aqui em cima, ó, a normal vai ser igual ao peso menos o empuxo. E aí a gente chega na expressão, exatamente a expressão que eu devia passar para vocês em relação a como calcular o peso aparente. Vocês entenderam? Ficou claro para vocês? Qualquer dúvida, manda mensagem para mim aí, gente. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia, tá? Agora, vamos resolver isso aqui, então, calcular esse peso aparente. Ó, esse peso aparente, então, vai ser assim. O peso aparente vai ser igual ao peso da pessoa, que é calculado como massa vezes a gravidade, menos aqui o empuxo. O empuxo, como é que a gente calcula mesmo? É a densidade do líquido, vezes o volume deslocado, vezes a gravidade. Pegou? Vamos anotar as informações, né? Esqueci disso, mas vamos anotar agora. Ó, a massa. Eu sei que a massa é igual a 3 kg. Eu sei que o volume dele... Ó, gente, posso colocar aqui? Isso aqui é 1.000 ml, né? 1.000 ml é 1 litro. O volume desse cara é 1 litro. Sistema internacional, esse volume aqui é igual a 10 a menos 3 metro cúbico, sistema internacional, tá? E aí a densidade da água, todo mundo sabe que é 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Entenderam? Beleza aí? Vamos fazer? Vamos fazer? Então, ó, substituindo aqui os valores, o peso aparente do nosso amiguinho vai ser igual à massa desse objeto aí, que eu sei que é 3 kg, vezes a gravidade, que é 10, menos a densidade do líquido, é a própria água, então vai ser 10 a terceira, né? O volume dele, olha aqui, é 10 a menos 3, vezes a gravidade, que é 10. Vou continuar resolvendo aqui do lado com vocês, mas tem algumas coisas legais para a gente fazer aqui, né? Ó, esse 10 a terceira com esse 10 a menos 3, vai embora, e aí o que vai sobrar para nós aqui em relação a esse peso aparente? Aqui eu tenho um 3 vezes 10 vai ser 30, aqui sobrou só o 10, né? Então vai ficar menos 10. Aí 30 menos 10, esse peso aparente vai ser igual a 20 newtons. Pegou? Ó, isso aqui é força, sai em newtons. Isso aqui também é força, também sai em newtons. Beleza? E aí ficamos então com essa resposta. Peso aparente vale 20 newtons. Qual a alternativa que melhor nos satisfaz? Alternativa D, de jeans. Beleza, gente? Pegaram? Tranquilo? Aula um pouco mais leve, um pouco mais light, né? Só exercícios para a gente fixar isso tudo com vocês que a gente viu de teoria na última aula, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Mandem as dúvidas de vocês. Tchau, tchau. Até a próxima aula.